Olá, um salve aí para todo mundo que gosta de astrologia tradicional. Esse é o nosso vídeo das reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar da semana do dia 18 ao dia 24 de maio e é uma semana com quantidade grande aí de aspectos no céu, tá bem diferente da semana anterior, que foi mais parada, né, mais calma. E nessa semana também não é só a lua quem dá o show aqui, movimento no céu, muita coisa além da lua. Começando já, a gente vai ter o ingresso do sol no signo de Gêmeos, mas temos um aspecto de Mercúrio com Marte, temos aspectos de Vênus com Marte, de Sol com Saturno. Gente, tem bastante coisa se desenrolando essa semana e é a semana final aqui do trânsito de Saturno no signo de Peixes, pelo menos por enquanto, né? Depois ele volta aqui, vai ficar com saudade de Peixes e chega a voltar aqui em setembro. Mas me acompanha aqui até o final e eu aproveito esse momento antes da gente começar falando aqui das influências para falar para vocês que essa é uma reflexão mais com sentido eletivo. A ideia aqui é você entender como se dá o fluxo das energias e clima diário, tá bom? E não é uma reflexão sobre o seu mapa natal, uma previsão, que é muito difícil fazer previsões para a carta natal em canal do YouTube, porque as informações são muito variadas no mapa natal, né? E também não é no sentido mundano, tá, gente? Pro tempo mundano aí tem momentos específicos para se fazer aí previsões, tá? Aproveite, se você não for inscrito no canal, esse é o momento ideal para você se inscrever aqui no canal, para me deixar um oi aqui embaixo nos comentários, e se não tiver nada também para falar sobre o vídeo, sobre a semana, só deixa uma figurinha aí que já me ajuda, aí uma estrelinha e um sorrisinho, e já me ajuda a divulgar o canal. Agradeço a vocês aí que têm comentado sempre, vejo sempre as mesmas pessoas comentando, muito obrigada mesmo aí pelo incentivo, e convido quem não for membro para cogitar aí a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Ali na seção de membros é para você que gosta de estudar mais a fundo a astrologia, porque ali a gente entra em temas mais técnicos e tem muita coisa. Só dá uma olhadinha aí nos títulos aí na primeira página do canal que você já vai ver quanta coisa que tem para a seção de membros, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo. Iniciamos a semana com a lua aqui, olha, gente, no último suspiro aqui de Capricórnio. Mas nesse último suspiro aqui de Capricórnio, ela ainda chega aqui a um aspecto leve com Saturno também aqui no último suspiro de Peixes, né? Bom, ele ainda vai ter alguns aspectos antes de mudar aqui para Áries, né? Porque se movimenta muito lentamente. Mas esse aspecto, gente, ele é leve e é muito tranquilão, tá? Ele vai acontecer bem no comecinho do domingo, tá? 1h27 da madrugada. E a gente vai aproveitar um pouco melhor dessa influência na virada do sábado para o domingo. Quem acompanha aqui as reflexões diárias, na sexta-feira eu falei, né, das reflexões do sábado, e eu falei que tem um trígono bem legal entre a lua e o sol, que é esse trígono aqui. Então, assim, a lua vai se afastando desse trígono, ele vai ser perfeito no sábado, né, no sábado dia 17, e depois a lua segue para esse aspecto aqui. Então, a virada à noite do sábado para o domingo é muito tranquila, gente, bem calminha, leva uma influência do que você estiver realizando. O que você estiver realizando, independente do assunto que for, flui de uma maneira tranquila, até porque a lua está no ponto onde o Saturno tem domicílio e ameniza muito, né, essa configuração dele estar num grau final, no signo de Peixes ali, prestes para mudar. Bom, vai virar tranquilo, só que depois desse momento, a lua já vai ficar fora de curso. Ela vai ficar fora de curso alguns pouquinhos aqui, tá, gente? Chega a ser aqui 1 horinha, mais ou menos, tá? Mas nesse tempinho, gente, já começa a dinamizar o ritmo da semana. Porque aí nós vamos ter o Mercúrio chegando a esse aspecto mais adverso aqui com Marte. É uma quadratura, e é uma quadratura muito irritada de signos fixos, porque o Mercúrio, ele tá num ponto onde Marte tem debilidade aqui. E Marte tá bem explosiva ali no signo de Leão. Esse momento perfeito, ele acontece quase que simultaneamente com o sextil entre Lua e Saturno. E por isso é preciso ter cautela. Primeiro, se vocês estiverem em estradas, né, o Mercúrio ele representa carros, né, equipamentos, os meios de transportes, como também Marte tem uma representação de velocidade. Então, se você estiver na rua dirigindo, estiver na estrada, cautela assim com a velocidade, mas também cautela com as palavras, tá? Então, se você tiver aqui, principalmente desde o sábado até o domingo, nesse momento aqui, lidando com alguma conversa com alguém, vai precisar aí de um pouquinho mais de atenção, porque é uma configuração rígida, ela é um pouco dura. Então, assim, eu penso que ela tem um perfil agudo.
E é legal você ter cautela. Então, é uma configuração aguda, tanto com palavras, com os assuntos que envolvam equipamentos, com os meios de transportes, com o trânsito geral das coisas, com o comércio, para estudos é ruim também. Ela é um pouquinho irritada. E assim, quem tem um pouquinho de dificuldade de dormir, logo assim nesse período, logo que a Lua passa aqui pelo sextil com o Saturno, que é um pouquinho antes, pode se sentir um pouco incomodado. Mas isso porque Marte fica bem ativo nesse momento, ele está em Leão, que é um signo do fogo, é muito abrasivo, então esse potencial energético ele não é relaxante, né? Ao contrário, né? Então assim, para quem tem dificuldade em relaxar, pode se sentir aí um pouco incomodado na madrugada do domingo, né? E depois disso, gente, como a Lua está fora de curso, então, né, além de tudo, a quadratura acontece no momento que a Lua está fora de curso. Então, atenção, na madrugada do domingo não é momento para iniciar nada, tá? A Lua vai ingressar em Aquário na madrugada ainda, 2h29, no horário de Brasília. Mas aí o Aquário já tem calor e assim, no sentido de ritmo, ele vai dinamizando um pouquinho mais, tá? E depois que a Lua ingressar aqui no signo de Aquário, ela vai ter um aspecto leve com Vênus, só que ainda não aparece aqui, né? Demora umas 2 horinhas, mais ou menos, já começa a se aproximar um pouquinho mais, né? Nem aparece, tá vendo? Olha, a Vênus está aqui, a Lua ainda nem tá no aspecto aqui com Vênus. Esse momento do ingresso da Lua no signo de Aquário, ele traz ainda mais energia. Como vai acontecer logo depois do momento da quadratura entre Mercúrio e Marte, a madrugada do domingo, ela é meio agitada, né? Ela é meio bagunçada. Então, mas como eu falei para você, se você tiver dificuldade em relaxar, pode se incomodar um pouquinho. Agora, no domingo, gente, depois que a Lua passar aqui pelo ingresso, que ela ingressa aqui no signo de Aquário, nós não temos novos aspectos, nenhum, nem de outros planetas. A Lua vai gradualmente começando a se aproximar do aspecto com Vênus que eu falei, só que esse aspecto ele vai ser na madrugada da segunda. Agora sim, aparece aqui. E vai acontecer 3h18 da madrugada da segunda-feira. E aí, gente, já é melhor, né? É uma influência que tem dinamismo, o aspecto é leve e empolga bem. Então, a madrugada do domingo para a segunda já vem bem mais dinâmica. Na verdade, assim, a gente vai sentir essa influência do sextil entre Lua e Vênus. No domingo, já à tarde, já vai estar bem mais forte. Então, o domingo, ele só é chato na madrugada, né? Ele só tem essa configuração mais irritada, impaciente, assim, muito cheia de energia, né, que dificulta o relaxamento na madrugada. Depois a gente já vai conseguindo perceber e gradualmente vai aumentando mais a influência do sextil entre Lua e Vênus. Então, domingo não vai ser um dia ruim, principalmente à tarde e à noite ele é bem descontraído, né? Sempre que tem aspecto leve entre Lua e Vênus, para o clima geral tem essa configuração mais descontraída e tal. E mesmo que Vênus esteja aqui em Áries, que é o ponto do detrimento, é um planeta benéfico. Então, não leva a uma configuração irritada, nervosa. Ela é até assim, vamos colocar assim, empolgada, né? Com as coisas do dia a dia e tal. Então, você pode sentir essa facilidade. Para os temas ligados ao campo financeiro, aquisições pode ser interessante para se divertir. Coisas assim que tenham mais a relação com o campo da satisfação pessoal, né? Pode ser bem legal. E há uma característica de mais empolgação, ela tem calor, então ela não é uma coisa muito romantizada, né? Ela é mais empolgada, propriamente, né? Bom, gente, só que aí depois a Lua, olha só, já vai acontecer aqui, ó, quase simultaneamente, né? A Lua já tem uma oposição a Marte. Então, a oposição entre Lua e Marte vai acontecer na madrugada da segunda. De novo, uma outra madrugada embolada aqui, né? Na verdade, ela não é complexa, mas ela é bem irritada, um pouco nervosa. E o sextil entre Lua e Vênus, como eu falei para vocês, ele vai ser sentido mais no domingo, enquanto a influência está aumentando. Porque logo que a Lua chega aqui, ó, ao ponto exato do sextil, ela já começa a se aplicar aqui mais fortemente. Na verdade, ela já está se aplicando, né, a oposição a Marte, mas a gente começa a perceber mais forte essa influência. E aí já vai ficando ruim, tá? Então, assim, esse clima mais descontraído, esse clima mais empolgado é na tarde do domingo, na noite do domingo. Agora, a gente depois das 3h18, passou o sextil, aí essa configuração já fica bem forte, né? E bem ruim, tá? Depois a Lua ainda vai ter um outro aspecto difícil, que é esse aqui com o Mercúrio. Então, gente, a segunda-feira, até de manhã, principalmente, até ali no meio da manhã, ela tem uma configuração muito nervosa, mais irritada, ela é mais impositiva, ela é brava, assim, tem uma tendência bem brava, né?
E por isso, para início de qualquer assunto, não é bom, tá? O clima fica muito esquentado, é difícil você chegar ao meio termo, assim, ter um diálogo leve com alguém, assim, uma conciliação. Ao contrário, as oposições que envolvem Lua e Marte, elas são agressivas, principalmente porque Marte está no signo do fogo, né? Então, se ela tem uma configuração mais explosiva, assim, mais dura, né? E por isso fica ruim, tá, gente? Então, para início, nem pensar de qualquer assunto. E cautela e calma também com o que você estiver realizando, porque os ânimos ficam nervosos, assim, esquentados, mas não só por questão de comportamento. Às vezes são os eventos, né, no entorno que acabam desencadeando esse fator de imprevisibilidade, essa coisa mais dura, né? Às vezes os eventos no entorno, eles são difíceis de digerir, são eventos, assim, agudos, sabe? Coisas que acontece assim de uma hora para outra, assim, mas de uma forma difícil. E bom, gente, até que a Lua chega nesse aspecto, vindo de um aspecto bom com Vênus, mas o que vem depois é uma quadratura entre Lua e Mercúrio. Então, ela vai ser perfeita às 9 horas da manhã, na segunda-feira. Então, gente, olha, a madrugada da segunda, ela tá difícil, até o meio da manhã, como eu falei para vocês. Agora, aqui o Mercúrio está em Touro, ele não tem calor e é uma quadratura. Ela dificulta a realização das coisas de uma maneira leve, descontraída, descomplicada, né? Aqui a gente tem uma tendência às coisas emperrarem. E outra coisa, gente, o Mercúrio é o planeta mais relacionado à questão de comunicação. Então tenham cautela se vocês estiverem lidando com reuniões, apresentações, fechando negócios, ou se estiver só conversando com alguém, porque ela é um pouco teimosa, sem influência, ela é muito argumentativa, ela é difícil para levar as coisas de uma maneira leve, né? Quadratura de signos fixos com esses dois astros bem cotidianos. Também para assuntos que envolvam papéis, né? Burocracias cotidianas, para o trânsito em geral, para o comércio em geral, para dados, informações, questões contábeis, né? Dados, informações mesmo, né? Ruim, tá? Assuntos técnicos que exigem ali equipamento, softwares, informações muito específicas, não é legal. E por isso, até 9 da manhã tá bem ruim a segunda-feira, tá? É um dia para se evitar mesmo, é um dia chato, péssimo, péssimo. Mas depois o que vai acontecer? Não temos nenhum aspecto perfeito mais aí na segunda-feira. E gradualmente a Lua vai começar a se aproximar do trígono a Júpiter e já até aparece aqui. Já tá aumentando bem a influência. Então, assim, logo que a Lua passar pela quadratura aqui com Mercúrio, que é 9 da manhã, a gente já vai começar a sentir um pouco mais essa influência. E a segunda, então, ela vem com dois climas bem diferentes. Até o meio da manhã ela é muito rígida, bem teimosa, né? Bem difícil mesmo. E depois começa a aliviar. Então, do meio da manhã em diante, à tarde vai ser um ponto bem legal, à tarde e à noite da segunda-feira, porque essa influência do trígono, deixa eu passar aqui já para vocês, né? A influência do trígono já fica perfeita e isso vai criando uma espécie de facilidade com o fluir das coisas. Aí já é bem mais descontraída, muito leve e as coisas já se desenrolam de uma maneira bem mais simples. Porém, quando a Lua chega a um trígono com Júpiter, e é um trígono do ar, e o Júpiter ele tá no signo mutável, né? Aqui a gente tem bastante umidade e ainda tem o fator mutável. O melhor dessa influência é para conciliar várias coisas, tá? Não é muito uma configuração assim de concentração, então pode ser um pouquinho difícil para lidar com coisas que sejam muito minuciosas, né? Porque o clima ele é mais empolgado, né? Ele é mais solto e tal. Muito legal para aproveitar oportunidades que forem surgindo e também, gente, é uma influência descontraída, ela é otimista, ela é confiante, então a gente tem um clima favorável. Logo que a Lua passa por esse aspecto aqui, ela vai ter aí depois, mais um pouco mais à frente, a quadratura com o Sol. Mas assim, o que a gente vai sentir do trígono é na segunda tarde e à noite, tá? Porque o momento perfeito desse trígono na terça é 1h13 da madrugada, então realmente a gente vai sentindo essa influência na segunda tarde e segunda noite. Bom, mas antes da Lua chegar aqui à quadratura com o Sol, o que vai acontecer é que o Sol vai chegar a um sextil com Saturno, tá? E aí os dois aqui, olha, final. Mas, gente, é um sextil tão paradão. O sextil já não é muito forte, né, em termos de aspecto.
E esse ainda, gente, com Sol em Touro e Saturno em Peixes, é a calmaria geral. E a madrugada toda vai pegar bem essa influência, tá, gente? Porque é 6h38 da manhã o aspecto perfeito de sextil. Aí sim, a madrugada da terça já vem bem mais calma, né? Vocês já vão sentir aí um pouquinho mais de facilidade aí para relaxar, para dormir. Mas olha, se você tiver que lidar com alguma atividade que dependa do processo de liderança, para as figuras assim que tenham um papel mais hierárquico, assim, da hierarquia, assim, né, esteja em um nível mais elevado da hierarquia, é bom. E também como o Saturno tem essa representação de professor, de experiência, né? Também é legal. Então é um perfil bom, tá? Um perfil meio histórico, assim, né? Tem uma tendência meio a lidar com coisas históricas, coisas do passado, esse lado sempre bem legal. Ele é tranquilinho, né? Porque é um sextil, né? Uma influência muito forte. E também os pontos onde os dois estão não beneficiam nem tanto a um, né? Não, nem tanto a outro. Por exemplo, o Saturno não tá nem no ponto que beneficia o Sol. E o Sol não está em nenhum ponto que beneficia Saturno. Então, esse sextil é um aspecto tranquilinho. Às vezes a gente nem sente muito essa influência, né? Porque é um aspecto tão leve. Bom, gente, o que acontece logo em seguida, às 8h58 da manhã, é a quadratura entre a Lua e o Sol. É uma fase minguante. Essa é uma fase minguante. E dessa fase minguante, então, agora sim o Sol beneficia um pouquinho a Lua, né? Ele está no ponto da exaltação da Lua. Só que é uma quadratura, né, gente? Sempre que os luminares se encontram em quadratura, ou oposição, né, tal, eles entram em uma espécie de conflito. E a Lua tá num ponto onde o Sol tem ali o detrimento dele. Por isso, assim, que para atividades que dependam do processo muito forte de atingimento de objetivos, assim, se tiver objetivos muito delineadinhos, assim, pode ser um pouco difícil. Agora, gente, olha que coisa interessante. 6h38 foi o momento perfeito do sextil de Sol com Saturno, que favoreceu um pouco mais as questões relacionadas à liderança. Só que depois disso, quando a Lua vai aumentando mais a influência dessa quadratura, que vai ser perfeita às 8h58, já não fica tão legal para a questão da liderança, né? Porque o Sol tá enxergando o ponto do detrimento. E tá bom, mas tá ruim, né? Assim, não fica uma coisa muito bacana aí nesse período. Aí tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Bom, mas a fase minguante é mesmo uma fase meio conclusiva, né? Ela é uma fase mais fechada, vai pegar bem esse perfil. Para inícios eu não recomendo iniciar muito nada, né? Porque o momento exato ele tá bem parado, a não ser que você esteja pensando em iniciar alguma coisa de reserva, de manutenção, né? Por exemplo, se você começou e lançou alguma coisa e tiver com uma intenção de manter, porque, gente, é uma quadratura de signos fixos que são firmes, né, mantenedores, e como aqui o Sol está beneficiando a Lua, né, ele está na exaltação da Lua, que é um signo fixo, isso fica realmente quadradão, assim, paradão, tá? E também pelo fato de ser uma fase minguante, que é o último período aqui, último quarto do ciclo lunar, ele tem a ver mesmo com essa fase de, por exemplo, se você estiver iniciando alguma coisa, ele conclui a inicialização, aí o início que você deu. Então ele mantém aqui, ele torna a coisa bem rígida, tá? Agora sim, para lançamentos, coisas muito novas, não é o momento. Bom, depois disso a Lua fica um pouquinho fora de curso, aí ela vai ingressar no signo de Peixes, exatamente às 9h28, não chega a ser nem uma hora, tá? Porque a Lua vai ficar fora de curso. Mas ela ingressa em Peixes, você vai ficar um pouquinho sem aspecto nenhum. O primeiro aspecto, depois que ela ingressar no signo de Peixes, vai ser um sextil aqui a Mercúrio. Mas como o Mercúrio está em 18, vai demorar algumas horas ainda para a Lua chegar ao ponto aqui de começar a lançar os raios aqui nesse ponto exato onde o Mercúrio está. Então, assim, quando a Lua ingressar em Peixes na terça-feira, dia 20, é legal ter cautela com inícios, né? Fica meio vazia aqui. Agora, para o clima, ele fecha um pouco e ele fica meio parado, meio mole, né? Ele fica um clima meio mole, assim. Porque tanto a gente tem essa frieza da água, né? Como a umidade da água também. E também um signo mutável, então fica uma coisa meio molenga mesmo, assim, sabe? No clima geral. Pode até ser um período de menos ânimo, né? Só que, gente, assim, logo ali no meio da tarde, o Sol ingressando no signo de Gêmeos, tá? Então, o Sol ingressa em Gêmeos 15h54 da terça. E, gente, vira uma bagunçada aqui na terça-feira à tarde. Um clima evasivo, muito difícil para se manter firme nas atividades, como também para inícios é péssimo. Então, para qualquer assunto, tá, gente? Se você tiver que iniciar,
evita terça-feira à tarde, porque ela tá com uma influência muito mutável e um perfil muito oscilante, tá bem oscilante. E também quando a lua está em peixes, ela tem uma pegada um pouco mais úmida, né, emocional. A lua é úmida e peixe também é úmido. Então, assim, no clima geral, nas conversas, nas notícias, nas coisas que vão se desenrolando, fica tudo meio complexo, meio enrolado. Então, para atividade desvia muito, sabe? Aquele clima evasivo. A gente tem dificuldade com essa coisa da manutenção em qualquer tema. Então, para início não é bom e também ter atenção com o que você estiver realizando, porque se engajar nas coisas, ter aí uma atenção para a produtividade já é algo totalmente avesso a essa influência, né? Então a gente pode ter aí dificuldades para falar de dinheiro, nem pensar em investimentos, tá, gente? Isso aqui é uma dificuldade mesmo, ela é muito evasiva, ela é um perfil assim que desvia o olhar. Bom, o Sol ingressa em Gêmeos também, onde ele não tem força nenhuma aqui, não tem nenhuma dignidade essencial, e essa oscilação ela vai ficando presente, essa mutabilidade, esse clima instável do humor geral, ele fica bastante presente. Mas não é só uma instabilidade de estar uma hora animada, outra menos, ela é bastante sujeita a confusões mesmo, né, desvios, coisas que se alteram, coisas que não saem como a gente tende, como a gente quer realizar, fica tudo meio evasivo, né? Então, assim, eu diria para você, evita. Agora, se você não tiver nada para realizar assim de importante, é só ficar atento, tá? O clima geral, não entrar nessas correntes de pegada mais do povo, assim, né? Pegada coletiva, porque tende a ser aí alguma coisa, tem um apelo emocional ruim, assim, né? Uma tendência ruim, tá? Então, a gente tem aí uma terça-tarde bem ruim também. Essa semana tem muitos momentos ruins, né? Bom, gente, depois do momento do ingresso do Sol no signo de Gêmeos, que vai ser às 15h54, na terça a gente não tem aspectos perfeitos e a Lua demora um pouco para começar a lançar os raios aqui no aspecto de sextil com Mercúrio, né? Mas ela vai chegar a esse momento exato às 23h20 da quarta, né? Dia 21. E olha, é um aspecto muito leve, mas como a Lua e Mercúrio são os astros do dia a dia, ele vai ajudando a melhorar um pouco esse quadro mais molenga aqui, né, da Lua no signo de Peixes. Realmente, gente, assim, essa Lua sem aspecto nenhum no signo de Peixes e depois o Sol também ingressando em Gêmeos, sem nenhum aspecto aplicativo em Gêmeos, deixa o clima meio molengão, assim, sabe? Terça-tarde é um dia chatíssimo, assim, para produtividade, né? Ele talvez não seja muito mal-humorado com o ingresso do Sol no signo de Gêmeos, que é mais alegre, despojado e tal, mas exatamente isso, né? Para as coisas mais sérias, manutenção de rotina, é ruim, bem ruim. Agora, a Lua chega aqui a esse aspecto de sextil com Mercúrio, onde ela tem exaltação, aí já vai criando mais secura, mas isso vai ficar um pouco mais presente lá na noite da terça e a quarta, pelo menos, gente, para realizar a atividade cotidiana vai ser bom. Então, para a rotina, qualquer procedimento de trabalho, para os assuntos comerciais, para as atividades técnicas, atividades que envolvam dados, informações, né? Isso já vai ficando bem melhor. Como o aspecto é lá no final do dia, da quarta, né? 23h20, a gente vai pegar o dia inteiro aí no aumento dessa influência. Pelo menos recupera a moleza aí da terça, né? Terça-feira tá um dia molenga aqui, né? Do meio da manhã em diante. Bom, gente, daí na quinta-feira, muita coisa acontecendo. Depois que a Lua passar pelo sextil com Mercúrio, ela vai ter um aspecto de quadratura que é Júpiter. Só que antes a gente tem esse aspecto aqui, olha, entre Vênus e Marte. E olha, para Marte ele é super interessante, né? Porque Vênus está no domicílio de Marte, né? Gente, é um trígono de uma empolgação elevadíssima, tá? Ele é um trígono que movimenta muito as coisas no sentido de... num sentido de ânimo, de vigor, de vibração. E a gente vai sentindo essa influência do trígono já na quarta. Por isso, assim, a quarta-feira tende a ser um dia bom, porque além de ter esse sextil entre Lua e Mercúrio lá no final do dia, vai deixar o dia inteiro, né, tranquilo, a gente tem o aumento desse trígono também acontecendo na quarta-feira, tá? O momento perfeito do trígono é na quinta, na madrugada, 4h41. Bom, gente, é um perfil muito interessante de vigor, de ânimo, motivado, ele é bem energético, ele incentiva a coragem num ponto positivo,
pode até ser interessante para essas coisas do campo da iniciativa, né? Tomada da iniciativa de alguma forma, porque encoraja bem, mas não é um perfil bélico, assim, não é um perfil agressivo, porque o aspecto é de trígono. Agora, é lógico que Marte se sai muito melhor do que Vênus aqui, porque Vênus está dando uma mãozinha aqui para Marte. E como ele já está bem abrasivo aqui, parece ser assim um influxo super gigante assim de energia e yang, assim, sabe? Dá um impulso assim forte. E a gente vai sentindo um pouco desse vigor. Pode ser, se você tiver com algum projeto para iniciar, se você tiver com alguma iniciativa, esse momento ele dá aquele impulso de coragem, né? Ele é bom, assim, né? Para vigor e energia de uma maneira geral, né? Muito ativo, tá, gente? Tem tudo a ver com a atividade, com a atitude propriamente, né? Não é exatamente uma configuração romântica, mas dependendo do nível que tiver aí a relação, pode ser benéfico, né? Porque é uma empolgação do fogo que ela tem uma pegada até bem sensual, assim, né? Eu penso. Não é uma coisa assim romantizada, bonitinha, assim, né? Poética, né? Com um perfil já bem mais vibrante. E depois disso, gente, aí sim que a gente tem a quadratura entre Lua e Júpiter, que vai ser às 6h27, né? Mas a Lua tá no domicílio de Júpiter. E eu penso que essa quadratura, ela é boa para Júpiter num sentido de crença, de fé. Ela não é muito boa para melhorar o processo de prosperidade, tá? Porque é uma configuração mutável, não é muito firme. Eu penso que ela é interessante para essas coisas do campo mais místico, da questão da confiança, até de movimento no assunto de viagens, né? Mas ela tem uma pegada, que eu penso assim, que envolve mais o campo da percepção do que o campo prático, né? E ainda assim é uma quadratura. Então, para mudanças radicais, gente, nem pensar, tá? Porque mesmo que Júpiter esteja enxergando aqui um ponto onde ele tem domicílio, ele não elimina, né, uma natureza de quadratura. Então, se você tiver com um pensamento muito radical de aplicar alguma mudança aí na sua vida, em qualquer assunto, é preciso ter plano, né? Não vai escorregar tanto, tá, gente? E outra coisa, o otimismo fica elevado, a confiança, aquela coisa mais, aquele olhar mais beneficente das coisas, uma sensibilidade assim. E essa quadratura, ela fala às vezes de escorregar um pouco com esses excessos de confiança. Então, cautela aí, tá bom? Bom, gente, depois disso, aí temos a Lua chegando à conjunção com Saturno. Molengona, né? Aqui no finalzinho do signo de Peixes, gente, olha, é uma configuração bem parada, né? Ela é bem paradona. Mas como a gente vai sentir pouco, gente, porque é bem no finalzinho de Peixes, né? 13h06. A gente vai pegar um pouquinho essa influência durante a manhã da quinta. Então, a manhã da quinta, às vezes, ela fica meio parada, meio cansada, assim, meio desanimada, né? Mas depois a Lua ingressa em Áries. Logo que ela chega à conjunção com Saturno 13h06, e quando for 13h25, ingressa em Áries. Aí muda a pegada, gente, né? Porque a Lua em Áries ela já vai acrescentando calor, né? Já passa para um território de calor, e aí tudo já começa a se movimentar bem rapidamente. E então isso vai acontecer à tarde, e a gente vai ter também dois climas diferentes aqui na quinta-feira. Na verdade, nós vamos ter dois climas diferentes na quinta-feira, tá? Primeiro, amanhã ela vem meio evasiva, a gente pega um pouco ainda do trígono entre Vênus e Marte, né? Que é bem empolgante, mas misturado com a quadratura de Júpiter com a Lua e a conjunção de Lua com Saturno, é tudo meio perdido ali na manhã da quinta. E depois já entra num campo bem vigoroso. E a Lua vai ingressar aqui em Áries já aplicando sextil ao Sol. E como o Sol tem aqui a exaltação no signo de Áries, esse sextil ele tende a ser bem empolgado e é muito bom para quem tem objetivos muito bem delimitados e também para quem tem posição de liderança ou atividades que tem esse perfil da liderança. É ótimo para atingir sucesso em qualquer tema, né? Mas se você tiver um perfil de liderança vai ser bom porque aqui a Lua ela beneficia bastante a posição do Sol. E bom, bem legal, tá? É uma indicação de sucesso. Olha, o sextil é um aspecto leve, tá? Então, se você estiver arriscando aí em qualquer assunto, planeja antes. Agora, gente, depois tem outro aspecto mais legal ainda. Então, a quinta-feira à tarde, ela já vem com tudo, assim, ó, um aumento de energia. Vocês estão percebendo que a semana tá assim, ela diminui e fica bagunçada, depois dá um pico de energia, depois fica bagunçada, depois dá outro pico de energia. Tá bem assim, né? O que vai acontecer, gente? O sextil de Lua com o Sol é 16h42 da quinta. E na quinta a gente não tem novos aspectos.
Depois que a Lua passa pelo sextil com o Sol, ela começa a se aplicar a esse trígono com a Marte, gente. E o trígono com Marte é na sexta à tarde, 17h13. Então a sexta-feira vem que vem, tá? Ela vem cheia de pique. Ela vem apressada, ela vem descomplicada, tá? Agora é legal se você tiver planos, porque você pode aproveitar essa característica de uma forma muito produtiva, muito mesmo. Só que assim, a gente vai perceber um pouco as horas passando mais rápido, né? Essa característica do fogo, ela é descomplicada, parece que tudo fica um pouco mais agitado. E, gente, esse trígono, ele vai ser perfeito às 17h13 da sexta. Então, desde a quinta, no final da tarde, a gente já vai começar a sentir essa pressa mais no ar. Agora, aqui, Marte tá bem agitado lá em Leão, né? Ele tá bem nervosão lá, né? Em Leão, abrasivo, e ele fica mais ainda, né? Porque a Lua tá aqui no ponto onde ele tem domicílio. E olha, a Vênus ainda nem se afastou tanto assim do trígono a Marte também. Então, gente, sexta-feira é um dia super vigoroso. A gente tem alguns momentos dessa semana que são bons e um deles é a sexta. Se você tiver assim com programação muito definida, assim, coisas que tenham que realizar, que você tem que realizar assim com objetivos definidos, a sexta-feira te garante bastante disso. Ela garante também um impulso de coragem. Para iniciativas, início de negócios é bom. Sexta-feira é o dia também de Vênus. Tende a ser um dia de energia mais vibrante, não é um dia mole, nem um pouquinho desanimado, ele tem uma vibração, um ânimo assim bem presente, mas impulsiona bem essa coisa da coragem, da tomada da iniciativa, assim, é bem legal, né? E também, como a Lua vem de aspecto com o Sol, continua sendo favorável para esse impulso de liderança, as atividades que tenham um tema mais da liderança, super interessante e continua legal ainda, tá, gente? Porque logo em seguida, 18h12, a Lua chega ao mesmo grau de Vênus aqui no signo de Áries. Então a sexta-feira é um dia descontraído, é um dia animado, é um dia produtivo, ele é um dia vigoroso, encorajador também, né? Pode até ser interessante para os assuntos relacionados ao campo material, né? O dinheiro, principalmente aqui. Agora, gente, aqui é um perfil bem empolgado, tá? Ele é bem impulsivo. Então, se você tiver com o dinheiro contado, aí tem que ter um pouquinho de cautela aqui, porque ele tem um perfil mais animadão mesmo. E depois continua legal, vai terminar a semana bem legal, tá, gente? Porque a Lua vai passando dessa influência aqui de Vênus 18h12 e ela vai começando a se aproximar desse sextil aqui a Júpiter. Então ela tem contato com os dois benéficos em sequência. Ela tem uma sequência de momentos bons, né? Ela passou pelo sextil com o Sol, passou pelo trígono com Marte, passou pela conjunção com Vênus e chega a sextil com Júpiter. Então essa dinâmica de quinta, sexta e sábado pela manhã é bem legal, né? E aí quando a Lua chega aqui a esse ponto então de sextil com Júpiter, aí sim fica bem descontraído, dia descomplicado, ele é legal para diversão, para entretenimento, para satisfação. Não é um dia muito interessante para coisas muito pesadas, assim, atividades, né, muito pesadas, cheias de procedimento e tal. Ela é uma configuração mais solta. Para temas de viagens pode ser bom, para o campo de estudo, assim, de estudos mais leves, experimentações místicas, experimentar coisas diferentes, né? Porque, olha, a Lua passa de aspecto bom com Vênus e chega a Júpiter. Então, os dois benéficos, ela tá entre os dois benéficos, né? E esse perfil, então, quinta, sexta e sábado fica muito bom. É produtivo também essa configuração de Lua com os dois benéficos, pensando no fator da prosperidade, tá? Agora, como tem muito calor envolvido aqui pela questão dos signos, eu penso que nesses temas que envolvam dinheiro, né, aquisições e tal, é legal mais quando você tem plano, porque essa empolgação, assim, para escorregar aí com os excessos, ela é facinho, né? Então, é legal quando tem plano. Agora, clima geral, super interessante, tá? Ele é animado, bem animado, tá? Bom, gente, depois a Lua vai ficar um pouco fora de curso. Quando for 14h38 do sábado, ela ingressa em Touro. Aí ela calma, né? O em Touro fica na exaltação, uma influência da Terra. Mas olha, ela ingressa aqui sem respecto nenhum. Vai ficar um pouquinho fora de curso. Aí, gente, muda o clima. Muda bem, tá? Bom, a gente encerra a semana com o ingresso da Lua no signo de Touro. Ela fica algumas horas fora de curso. E depois já vai começar a se aplicar uma quadratura a Marte, que vai ser no domingo, dia 25. Então, no domingo, dia 25,
a gente tem uma pegada mais tensa. Mas eu volto para falar na próxima semana, porque aí a gente vai ter a Lua se aproximando de quadratura a Marte, ao mesmo tempo que o Saturno ingressa em Áries, que vai ser bem ali na virada, né, bem no comecinho do dia 25. Então esse dia ele tá um pouco tenso, tá? Mas aí a gente vai falar mais disso na semana que vem. Aproveitem então esse final aí, quinta, sexta e sábado, né? Até ali o meio da tarde do sábado fica bem interessante, né? A gente tem alguns momentos interessantes também da virada do domingo à tarde, né? Fica também bastante legal. De segunda também para terça, né? Segunda do meio da manhã em diante, já vai ficando bem melhor. Olha, assim, apesar de ser uma semana de muita oscilação, assim, parece que o clima faz um vai e vem, tem momentos muito bons, né? Então aproveitem, tá bom? E é isso então, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir aqui, deixar o seu comentário, não esqueça de se inscrever e cogite também ser membro do canal. Me siga também pelo Instagram. Ótima semana para vocês, então até mais.